nós estamos ao vivo aqui conversando com o professor Ivanir Acosta, que faz parte da equipe da Secretaria, do comando da Secretaria, e ele responde especificamente pelo chamado esporte de competição, que vai desde a iniciação esportiva, desde as crianças que começam a praticar esporte, até o chamado esporte de alto rendimento, que são as equipes adultas, né, das diferentes modalidades que representam a cidade de Guarulhos, nas suas federações específicas, aí passando pelo atletismo, basquete, ciclismo, dama, futebol, ginástica e vai por aí. Né? Ivanir, 2013 foi um ano de transição, secretário novo, Wagner Freitas, né? E eu lembro lá atrás, no mês de janeiro, quando o Wagner veio para a secretaria, através de um planejamento estratégico, né, ele reunido com a equipe, optou-se, em virtude do orçamento, licenciar a cidade dos Jogos Regionais e Jogos Abertos, podendo utilizar, né, o orçamento comprometido com essas competições para outros afazeres da secretaria. Reformar quadras, cobrir lá 2 quadras do João do Pulo, levar a sede da secretaria definitivamente para o seu devido lugar, que é lá no Tomeuzão. Foi mais ou menos isso? O norte que o secretário deu foi esse? Ulisses, toda a fase de transição de governo, os secretários vêm, eles querem saber o que é uma secretaria, o que acontece, o que foi realizado, o que foi feito, para poder se planejar. São coisas específicas que acontecem em transição. Foi realizado o planejamento. Só que dentro desse planejamento, a secretaria herdou uma dívida que vinha se empurrando com a barriga, né? E isso repercutiu dentro do nosso planejamento. Um planejamento que foi feito, realizado junto com as demais chefias e pessoas da secretaria envolvidas, que conhecem toda a situação da secretaria, e foi esboçado, foi colocado no papel, né? E isso está se cumprindo. É bom que a população saiba que tudo que foi resolvido foi em forma de um orçamento que está em execução, né? E tudo aquilo que foi distribuído para se cumprir até o final de 31 de dezembro. Isso está sendo feito, está sendo realizado, está se cumprindo a meta. Com relação à decisão, então, você coloca que foi uma decisão de equipe, não exatamente só do secretário. Obviamente ele está à frente, né, é o grande comandante, mas essa questão dos Jogos Regionais, Jogos Abertos, foi uma decisão de grupo, é isso? Isso, Ulisses. O secretário Wagner Freitas, ele não está assumindo a secretaria, ele decidindo, assim como o secretário adjunto Eduardo. Ele tem uma equipe, e através dessa equipe são feitas as decisões. E essas decisões são levadas a ele. Se é certo, se é errado, é resolvido em equipe. Quanto à situação de jogos regionais, jogos abertos, campeonato, a Copa Estadual de Handebol, joguinhos abertos até 21 anos, que fazem parte do calendário da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, isso houve por bem devido aos seus gastos, devido à sua estrutura, que nós achamos ela falha nos últimos anos, decidiu-se se afastar por no mínimo 2 anos. Isso por quê? Para se criar realmente uma estrutura dentro da secretaria, de dar amparo às equipes que porventura permanecessem, revitalizar os próprios municipais que não têm condições alguma das próprias equipes nossas de alto rendimento estar realizando eventos, bem como a população estar se utilizando. Isso foi uma decisão unânime e isso está sendo levado a efeito e vai se cumprir isso realmente. Bom, nós temos aqui a ótica de que foi uma decisão realmente acertada. O pessoal, Ivanir, até bom é legal você estar aqui hoje conversando com a gente sobre isso. As pessoas têm uma visão errada da questão de jogos regionais e jogos abertos. Acha que a despesa é só para o evento. E nós sabemos que não, né? Para que Guarulhos tenha um resultado que se entenda na questão custo-benefício positivo, você tem que trazer, desde o início do ano, os atletas, né? Ou seja, você arca com compromissos de uma folha de pagamento de janeiro a dezembro para o atleta disputar as diferentes competições pelas suas federações, né? Então não é só trazer o atleta para jogos. Você tem que pagar em janeiro, fevereiro, março, abril. Os jogos passam a ser mais um evento dentro do calendário do atleta e dentro do calendário da secretaria. Daí a gente dizer que os jogos encarecem muito, não é isso, Bruno?
Toda essa situação, Ulisses, de fato ocorre. Guarulhos ela é bem vista pelos atletas do estado de São Paulo e do Brasil, porque antes dela realizar qualquer evento, de assumir qualquer compromisso, ela procura dar estrutura, uma estrutura mínima e básica, para que esse atleta que queira realmente vestir a camisa de Guarulhos tenha as condições mínimas, né? E tudo isso, os valores são altos, são altíssimos. E dentro, para gravar toda essa situação, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, ela mudou, alterou o regulamento. Pois é, isso foi crucial. Isso foi uma decisão que, para nós, não teve dúvida alguma de se afastar. Porque hoje o que pesa é o lado financeiro. E Guarulhos não tem condições de arcar pelos cofres públicos todos esses gastos. Não tem. Hoje ela não tem. Enquanto a Secretaria de Estado não mudar, não alterar e rever a situação desse regulamento, eu não falo só para o Guarulhos, eu falo pelas cidades pequenas do interior, que às vezes tem uma equipe de futebol de salão, uma equipe de handebol, uma equipe de atletismo, que vem para brigar, mas não tem condição de trazer e arcar com os custos. Essa referência, viu, amigos telespectadores, que o professor Ivaninho faz aí com sabedoria, não é? É isso mesmo. Hoje, para Guarulhos figurar entre as 10 melhores cidades do estado, e nós já tivemos nesse ranking, aliás, tivemos por várias vezes, precisaria ter 4, 5 vezes mais o orçamento que a Secretaria é destinado, porque o que pega no regulamento? Essa liberação de atletas. O atleta não precisa ter vínculo com a cidade. Está liberado. Então ele joga hoje pelo Corinthians, amanhã ele vai jogar voleibol, por exemplo, por Guarulhos ou por uma outra cidade. E aí é aquela coisa do quem tem mais, né, sofre menos. Então precisaria ter um orçamento muito mais forte, né, para poder fazer frente a essa grande competição, que é os Jogos Regionais, Jogos Abertos. E daí então a política que nós entendemos ter sido acertada, né, Ivanir, foi esse afastamento. Acho e entendo que a Secretaria vai mexer no regulamento, até porque, Ivanir, nesses Jogos Abertos que aconteceram agora, né, no mês de outubro, as equipes que sempre estiveram à frente aí levando os melhores resultados, não tiveram a mesma resposta. Tivemos São Bernardo, que não é uma cidade que não tem um know-how, mas que ninguém imaginava que um dia fosse ser campeão de Jogos Abertos, não é isso? São Caetano, que já vinha aí com 10, 15 anos à frente dessas competições, ficou com a 6ª, 7ª posição. Então a gente percebe que está tendo mudança de comportamento também no investimento por parte dessas cidades. Você vê, o maior exemplo é São Caetano. Né? São Caetano, o investimento era alto, eles estão revendo todo o orçamento também, pelos gastos, porque é o cofre público que paga toda a estrutura de uns jogos, e eles ficaram em 6º. E Guarulhos não seria diferente se estivesse participando esse ano, né? Nós estaríamos bem aquém da 6ª colocação. Legal. Ivanir, ao contrário do que muita gente pensa, e daí é super oportuna a tua presença aqui, quando se falou que Guarulhos ia sair dos Jogos Regionais, Jogos Abertos, muita gente pensou que estava acabando as competições da cidade. Muito pelo contrário, né? A Secretaria continuou com as equipes disputando os seus campeonatos, é isso? Você vê que o bochicho na população imperou. Mas, na realidade, nós estamos reestruturando a Secretaria. Mantivemos modalidades que já são... Ela faz um passado aí... São tradicionais, né? São tradicionais dentro da cidade. Nós não poderíamos deixar. Nós excluímos aquelas que estavam realmente onerando os cofres públicos. Situações de muitos atletas de fora com valores altíssimos. Então, houve-se por bem uma decisão em coletiva do grupo de toda essa reestruturação que se permaneça, que se faça neste ano e para 2014 também. Tá certo. Robinho. Não, eu prefiro fazer um resumo. Realmente está certo o que o professor disse, principalmente quando se trata de jogos regionais e abertos. O que acontece? Os jogos regionais, mais os jogos abertos, né? A famosa Olimpíada Caipira, ela perdeu o seu charme, né? A sua essência, do real motivo a qual ela foi constituída. Antigamente ela não trabalhava com os grandes naipes das equipes federativas e tudo mais. Ao longo dos anos, o que aconteceu? Os Jogos Abertos viram um comércio.
e virou um comércio a partir do momento que os Jogos Abertos entrou a televisão nos Jogos Abertos. Né? Hoje, a ESPN Brasil detém os direitos dos Jogos Abertos e houve, isso aí não se fala, mas na realidade é uma coisa só. Dentro dos bastidores, houve uma cobrança da televisão. Então, virou comércio puro. O que aconteceu hoje com os Jogos Abertos? Os Jogos Abertos hoje é um mini campeonato paulista. A grande verdade é essa. Nas diferentes modalidades. Nas diferentes modalidades. Quem detém aí as suas equipes de ponta dentro do Campeonato Paulista foi para os Jogos, como você falou. São Bernardo hoje, curiosamente, é uma das equipes com o maior número de equipes nas divisões de elite do Campeonato Paulista. E teve a sua melhor campanha. São Caetano já não fazia isso. São Caetano fazia um trabalho estratégico. Ele vencia por modalidade, principalmente nas modalidades individuais, a qual não tem hoje mais, de acordo com o novo regulamento, condições de se manter uma situação dessa. Então, com isso, gente, eu concordo com o professor Ivanir. Hoje, para você disputar uns jogos regionais e jogos abertos, você tem que estar com as suas equipes de ponta, que não é mais a política da cidade. A cidade hoje tem uma política diferente, com trabalho de equipes de base, é uma nova visão para isso. E na minha ótica, o Guarulhos fez muito bem, saiu no momento certo. Saiu no momento certo, é um momento de reestruturação, é um momento de reformulação, e esse é o trabalho que tem sido feito mesmo. Manteve-se, enxugou-se, o professor falou muito bem. Antigamente, há pouco tempo atrás, o Guarulhos mantinha equipes mirim, juvenil, e nós tínhamos atletas mirins que vinham de outro estado. E hoje o esporte, você trouxe de outro estado, você tem que pagar. A gente tinha equipe mirim remunerada. Com esse orçamento... Modalidades com 11 categorias, não dá, ninguém aguenta. 11, 12 categorias aí. Não, dou exemplo. Gente, vocês vão dar risada do que eu vou dizer agora, né? Eu defendo essa bandeira até o fim. O handball guarulhense, nós tínhamos aí 8, 9 categorias. Mas quem segura isso? Não dá para segurar. Eu acho que dentro dessa nova política mesmo, o secretário, junto com a sua equipe, parabéns, professor Ivanir, na realidade caiu no seu colo, né, professor? O professor Ivanir herdou aí. Lá atrás eu falei, a bomba está na mão do Ivanir. Herdou um belo do abacaxi, mas eu acho que você soube descascar, eu acho que você realmente está no caminho. Ivanir, estamos terminando a temporada 2013, né? Nós mantivemos, como você já mencionou, pelo menos aquelas modalidades históricas, como é o caso do atletismo, do handebol, voleibol, que nós vimos aí, né, com uma equipe na final. Ginástica artística foi uma grande surpresa esse ano, né, Ivanir? Olha, Cis, para nós, dentro das dificuldades, todos os estresses que a gente está passando dia a dia, diante dessa reestruturação, reformulação de todas as situações das modalidades, dos próprios municipais, a ginástica nos fez sorrir, nos contemplou, foi campeã brasileira. Noticiamos aqui. Infantil feminina. Inclusive as imagens lá das nossas campeãs. Foi quarta colocada no masculino. Isso, gente, é um trabalho que nos orgulha. Pelas atletas que lá hoje compõem a equipe. Infelizmente, nós não vamos viajar para Aracaju por uma situação até depois eu vou falar de contato com as empresas aí que nos negaram o serviço, mas são situações que acontecem dentro do... Só fazendo um parênteses rapidinho, gente, nisso que o Ivanir acabou de colocar, o Wagner Freitas, além dessa questão orçamento, né, segunda-feira tivemos lá na Câmara, foi a nossa audiência pública, né? Nós estamos falando aqui de orçamento. 2014, o Wagner Freitas com a sua equipe tem a grande missão de fazer o esporte da cidade de andar com 5 milhões a menos no orçamento. 5! Eu fico preocupado com essas obras que estão aí já desenhadas para acontecer. Como é que o secretário vai fazer para fazer, porque as medições já foram feitas. E essas obras é com orçamento da secretaria. 2 quadras lá no Tomeuzão, piso do João do Pulo, secretaria lá no Tomeuzão, 2 ou 3 campos de futebol com grama sintética. Eu começo a ficar preocupado. Peraí, a cifra dos 5 milhões parou no segundo item seu. Entendi. As cifras dos 5 milhões parou no segundo item que você falou. Você desculpa, você vai fazer milagre? Não, assim, nós temos esse problema de orçamento e tem um agravante, para justificar o que o Ivanir acabou de dizer, que a secretaria tem que ser vista, essa mecânica da prefeitura, eu não vou discutir se é certo ou se é errado, não cabe a mim isso. Esse dispositivo que a secretaria encontra na liberação de verba é complicado. Porque assim, olha,
A prefeitura só paga serviço realizado. Não é isso? Atesta-se uma nota e aí se dá um prazo para pagamento. É assim que funciona. As agências de viagem, para liberar as passagens aéreas, só liberam mediante pagamento. Então, assim, a agência não libera porque não recebeu e a prefeitura não paga porque o serviço não foi realizado. Ou seja, a secretaria não encontrou uma forma de embarcar as meninas da ginástica, não essas que foram campeãs, uma outra categoria que também poderia ser campeã, que deveria estar hoje lá em Aracaju. Infelizmente, nós não conseguimos, e olha, não faltaram esforços para que isso acontecesse. A secretaria não conseguiu viabilizar a viagem dessas meninas, porque não apareceu uma empresa que custeasse isso. Né? 30 mil reais, se eu não me engano, seria o custo da secretaria para mandar essas meninas lá para Aracaju. E quem sabe trazer um título. Mais um, né? Isso é muito triste. Acho que o secretário com a sua equipe tem que estreitar a conversa com o pessoal da despesa, o pessoal das finanças, encontrar o encaminhamento para que isso não aconteça novamente. É o nosso recado. Fala, Ivani, você estava falando da ginástica, só ilustrei para o telespectador entender como não foram. Não foram porque existe isso, né, Ivani? Existe essa dificuldade. Infelizmente, a gente sabe toda a situação e a gente hoje a secretaria ela trabalha com um setor jurídico que se não faz nada, além da vírgula, realmente que se possa fazer. Então, cada centavo que hoje é gasto, ele é justificado, sabe, com nota, com tudo direitinho. E nós não vamos avançar nesse sinal. Porque a prefeitura, ela trabalha assim, o setor jurídico, o setor de finanças, tem que existir. E através As do leis aval... existem para ser cumpridas, né? Através do aval deles, que a secretaria realiza toda essa programação, todo esse orçamento. Sim. Mas, enfim, ninguém também está dizendo aqui que a secretaria teria que descumprir a lei. Pelo contrário, ela cumpriu. Agora, precisa ter um facilitador aí para essas questões. O esporte é complicado, porque o Ivani está aqui... Puxa, só para terminar, para não me perder. O esporte tem essa diferença. Muitas vezes uma federação, vamos pegar como exemplo, Federação Paulista de Voleibol, marca a final do campeonato, vamos falar de confederação, que eu acho que encaixa melhor. A confederação marca a final do campeonato lá no Rio de Janeiro. De repente, por N situações, transferiu para São Paulo. Não é isso que acontece lá no dia a dia, Ivani? Você tem um jogo marcado aqui, ele muda para lá. Está marcado lá, muda para cá. E a secretaria tem que ter um dispositivo para poder fazer isso fluir da melhor forma. Só que a burocracia acaba que te amarra, né? Pelo exemplo que eu já acabei de citar. Eu acho que é isso. Fala, Robinho. Mas aí não seria o caso, fala-se tanto na desburocratização. Tudo bem, realmente as leis foram criadas para acabar com uma série de bandalheiras que aconteciam aí no sistema governamental, mas não seria o caso de um vereador, porque você mesmo comentava comigo, nessa semana vocês estiveram em audiência pública, isso. E lamentável, né, lamentável, porque assim, numa audiência pública onde nós temos aí uma Câmara Municipal com mais de 30 vereadores, nós temos, acompanhando a audiência pública do esporte, 4 ou 5 vereadores. 4 a 5 vereadores, gente. É isso. É sério. Não tô brincando, não. Tinham 5 vereadores. Então, quer dizer, daí a importância que o esporte tem para os comandantes. Né? Aí fica a minha preocupação, Ulisses. Quem está preocupado com o esporte da cidade? Mas, enfim, temos que cumprir as leis, como disse Ivani. Né? Mas, enfim, é isso. O orçamento é realmente bastante enxuto. Olha, não vamos também não estamos discutindo aqui pelo amor de Deus, se o orçamento tem que ser maior ou menor. É enxuto. Né? A gente sabe que a cidade tem outras prioridades, o município arrecada bem, mas também gasta bem. Né? Tem que se adotar política, eu acho que o Wagner está cuidando disso, né, Vani? Busca de recursos externos, né, do setor privado, para ter essa política na secretaria. Né? Hoje nós temos um grupo que cuida especificamente para projetos. E o Wagner e o Dudu estiveram em Brasília essa semana que passou, estão nos trazendo boas notícias. Estou sabendo. E vamos aguardar para que isso se vingue aí durante a semana. Um futuro diferente. Com certeza. Bom, terminamos o ano, né, com esse balanço, mantivemos as nossas equipes, tivemos vários outros resultados expressivos. Né? O atletismo fez dentro das possibilidades, fez uma boa campanha também durante a temporada, não é isso? Ulisses, o atletismo...
Hoje ela vive basicamente, assim como outras modalidades que nós preservamos, a sua base é totalmente Guarulhos. São filhos, filhas... Crianças nossas aqui. De Guarulhos. Nós procuramos, ao longo desse tempo e até o final do ano, de dar condições de eles continuarem essa disputa. Temos novidades no atletismo, surgimento de novos talentos. E uma surpresa que para nós também foi muito agradável, o campeonato Sub-15 Mirim, campeonato brasileiro. Nós ficamos em terceiro lugar com atletas de Guarulhos. Eu o aquário lá já está sinalizando. É muito chato, né? Porque a gente está aqui com uma obra literária do esporte, aí o Ivanir dá uns 200 fascículos, aí a gente ia passar aqui 10 programas conversando com ele, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas eu vou encerrar, Ivanir, dizendo o seguinte: você fala uma grande verdade, né? O que as pessoas que criticam tanto o esporte da cidade deveriam parar e pensar um pouquinho. Primeiro, desmistificar, né? Para com esse negócio de Guarulhos, capital do esporte amador, Guarulhos foi não sei o quê, Guarulhos tinha o melhor handebol do Brasil, Guarulhos foi campeão brasileiro de basquetebol pelo São Paulo. Para, gente. Para, a realidade é outra, a história é outra, o dinheiro é outro, e o abacaxi hoje está na mão de um cidadão chamado Wagner Freitas, que tem aí o seu comando, uma equipe de esporte e competição, que tem aqui à frente o nosso companheiro aqui, o professor Ivanir Acosta. E a grande verdade, é como você acabou de falar, Ivanir, está aparecendo já está aparecendo. Né? A grande verdade é essa. Os frutos da cidade estão indo para as competições e as competições estão surgindo. Espera. Eu acho que é isso na minha opinião. Legal. Bonito, para a gente poder ir embora. 2014 está aí, a Secretaria já começa a se reunir para desenhar dentro de um orçamento que já foi anunciado, né? 25 milhões, 17 milhões de folha de pagamento. Pelo cálculo que nós fizemos, né, e a gente pode acompanhar, qualquer coisa em torno de 5 milhões aí para a temporada 2014. 5 milhões que eu digo para eventos, que são quase mais de 30 eventos de janeiro a dezembro, e mais os gastos com as competições. Uma tarefa difícil, né, Vânia? Muito difícil. E vamos começar semana que vem esse planejamento dentro das condições, com razão e não com coração. Porque se você bem sabe, se fosse com o coração nós teríamos muito mais coisas para realizar. Mas o orçamento público hoje nos permite realizar aquilo que é permitido. Pois é, professor, eu vou fazer o seguinte. Não, infelizmente a gente já estão sinalizando. Professor, eu vou deixar aqui aberto o convite. Eu acho que é muito pouco tempo para o professor falar de esporte e competição. Gostaria que o senhor voltasse ainda esse ano para conversar conosco. Né? Então, a gente já fica devendo a segunda parte aí do esporte e competição da Secretaria de Esporte. Legal. Deixa eu dar um recadinho aqui, Robson. Olha, sexta-feira, feriadão, nós temos aí uma matéria bacana aí, ó, para você que já está aí na chamada melhor idade, ou que tem alguém da família que está chegando na melhor idade, um trabalho bacana que é feito pela Secretaria de Esportes, em parceria com a Universidade de Guarulhos, na chamada avaliação física para a melhor idade. Não perca essa matéria, sexta-feira às 19 horas, e nós vamos reprisar aqui a entrevista que a Vilma, lá da Pagebasque, nos deu aqui, campeoníssimos também, jovens da cidade do basquete feminino. Tá bom? Então, nós voltamos ao vivo na próxima segunda-feira, ok? Tenham todos um ótimo final de semana e até lá, se Deus quiser.